Então, vamos falar ao vivo aqui sobre essa CPMI do INSS com o senador Eduardo Girão. A CPMI terá 180 dias para investigar aí os desvios, as fraudes na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Nesse momento, os líderes partidários começam aí a estudar, a fazer as indicações para ver quem vai compor as vagas da CPMI. Lembrando, né, senador, que a CPMI tem 15 deputados titulares, 15 senadores titulares com o mesmo número de suplentes em cada casa. Então, senador, lido o requerimento ontem, como é que o senhor pretende trabalhar aí em relação a esse tema da CPMI do INSS e quais são as suas expectativas? Olha, eu fico até, muito bom dia, Tiago, e eu fico assim impressionado com essa força aí, demonstração de que vai colocar o time em campo do líder do governo, né? Isso significa o quê? Isso significa tomar a CPI para sabotar, para boicotar as investigações, como fizeram na CPMI do dia 8 de janeiro, né? Essa é a pergunta que o brasileiro tem, porque eles não queriam essa CPI, até ontem eles não queriam essa CPMI de jeito nenhum, o governo Lula. E agora quer que vai colocar o time em campo, e aí o que é? É para realmente não deixar se aprofundar nas investigações? A gente não aceita isso, o brasileiro quer a verdade sobre isso e nós vamos, da oposição, independente de governo, isso é importante, independente de governo, nós precisamos averiguar e colocar para a população realmente, para que ela saiba e as autoridades saibam o que aconteceu do roubo do dinheiro dos aposentados. As pessoas passam a vida inteira contribuindo para o INSS e no momento que elas mais precisam, né? E tem gente aí que está contribuindo, que ainda vai precisar, mas tem gente que já precisa e está sendo lesado, está tirando o dinheiro que a pessoa precisa para comprar remédio, para o básico. Isso não é humano. Essa CPMI, independente se é a favor de governo, contra governo, se é de direita, de esquerda, não importa. O assunto envolve humanidade e a gente quer muito que esse trabalho seja um trabalho técnico e nós vamos trabalhar para isso. Agora, senador, a CPI é um instrumento da oposição, tanto é que basta colher 1/3 de assinaturas, no caso da CPMista, em cada casa, né, para que você consiga ter o requerimento e a criação da CPI. Foi o que aconteceu, aliás, as assinaturas ultrapassaram esse 1/3, mas depois, na composição da CPMI, segue-se o critério da proporcionalidade e aí, em geral, a força, enfim, prevalecente, que prevalece aqui no Congresso Nacional, acaba tendo a presidência, a relatoria da comissão. Então, como trabalhar em relação a esse aspecto aí, que pode diminuir um pouquinho também das possibilidades da oposição? A CPI, como você bem colocou, é um instrumento da minoria, né? Mas a maioria, na hora que vai acontecer, toma de conta, né? A população já entendeu esse jogo que é bruto. Eu tinha uma CPI para o INSS, eu fui um dos primeiros parlamentares a entrar com essa CPI. Mas quando eu vi a CPMI da senadora Damares Alves, dentro de uma estratégia de Congresso Nacional, eu abri mão da minha para que a gente pudesse prevalecer a da senadora Damares, porque envolve deputados e senadores. Eu acredito, sinceramente, que o bom senso vai prevalecer, sabe? Porque esse assunto ele está tocando fundo na alma, no coração e no bolso das pessoas. E o brasileiro ele quer saber realmente o que aconteceu. Nós vamos esperar aí as indicações dos partidos. Espero que não demorem muito. Espero que hoje ainda façam as suas designações, né, para que a gente possa ter um desfecho o quanto antes, não no segundo semestre, que a gente possa começar a trabalhar ainda no primeiro semestre, na semana que vem, essa instalação. Certo. E hoje a gente tem uma sessão daqui a pouco do Senado Federal, não é, que foi suspensa ontem à noite, mas o quórum está mantido, então, em tese, há a possibilidade de deliberação. Entretanto, um dos projetos mais polêmicos na pauta é aquele que eleva o número de deputados federais
com um certo efeito também sobre as unidades da federação nas assembleias legislativas. O que o senhor tem a dizer sobre esse projeto? Como é que está o clima para essa sessão de hoje no Senado? Olha, esse projeto, eu sinceramente espero que o presidente Davi Alcolumbre, ele não coloque nem para votar, né? Porque isso é um escárnio com o povo brasileiro. Não é responsabilidade do Senado isso, foi a Câmara que votou no jeitinho brasileiro, né? Para tentar aquela lei de Gerson famigerada, a gente tentar efetivamente aí equilibrar, né, o que diz a Constituição, que é exatamente a proporcionalidade. E aí o que é feito? Se coloca aí para compensar perdas. O brasileiro já tem demais deputados federais, são 513. Eu fiz um comparativo com o mundo inteiro, o Brasil está no top 5 do mundo em termos de parlamentares. Não tem necessidade. Tem países vizinhos aqui com a democracia pujante, né, que tem 99 deputados. Nós temos 513 e estão querendo aumentar para 531. Né? Nós não vamos permitir isso, é uma questão de bom senso. Né? O custo disso, o pessoal disse que não vai ter custo. Não sei se você ouviu já isso. Mas aí, isso é um custo de quase R$1 bi. B de bola e de índio, porque além do salário dos parlamentares, da mordomia, da regalia, você vai ter, sabe o quê? Você vai ter emendas parlamentares, são dezenas de milhões para cada um desses 18. E vai ter também algo que, como você bem colocou, Tiago, um efeito cascata que vai acontecer nas assembleias legislativas. Se você somar isso, já com a falta de estrutura que tem aqui, não tem nem gabinete, não tem nem cadeira para esses deputados já existentes, e fazer um negócio desse, numa crise fiscal que o Brasil está tendo, isso é uma irresponsabilidade, uma insensibilidade com aquela pessoa que paga um imposto, que acorda cedo para levar o pão para casa e está cada vez mais caro as coisas e ela não está conseguindo. Então, o Senado tem que dar o exemplo e nem votar esse tipo de matéria, que é uma matéria que a população já entendeu que não cabe e que é um estelionato contra o brasileiro. Certo. Agora, senador, nós estamos no meados de junho aí, o Congresso tem mais um mês de trabalho até o recesso parlamentar constitucional, né? De lá até lá, o que o senhor pretende ver aprovado ou então o senhor pretende trabalhar contra ainda nesse primeiro semestre? Olha, nós tivemos aqui, durante esse primeiro semestre, alguns exemplos de CPIs que escandalizaram o brasileiro, né, com a tragédia humanitária como das bets. Né? Nós tivemos a das apostas esportivas, que eu fui o vice-presidente, e nós tivemos uma outra que eu participei no final como titular, que foi a CPI das bets. Finais melancólicos, né? Sem investigar poderosos, né? E a gente tem um histórico, Tiago, que é da CPI dos bingos, que alguns parlamentares que hoje estão aqui vivenciaram isso. Então, tem rumores de que pode se votar a questão da volta dos bingos e cassinos para o Brasil. É como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice. Se as bets estão fazendo estrago até 49 anos, 50 anos de idade, que é a faixa etária desse público, você imagina bingo, 1000 bingos e 60 e tantos cassinos no Brasil, que vai pegar de 50 até a velhice. Aí fecha o país da jogatina, o país da desagregação, da devastação de família, da canibalização da economia, que não aguenta, né, as atividades produtivas sendo corroídas para o benefício de magnatas que ganham muito, e quem paga essa conta são os brasileiros, milhões de brasileiros que ganham pouco. Então, o Brasil não precisa de mais problemas, entidades como o CNBB, como Federação Espírita, como a questão dos evangélicos, Polícia Federal, PGR, auditores fiscais, todo mundo é contra isso. E tem senadores ainda que insistem nesse grave problema. Acho que é hora da gente ter serenidade, de a gente fazer as coisas em atendimento à população e não projetos pessoais que possam beneficiar aí grandes grupos internacionais, e isso eu acho que basta de escândalos que a gente está tendo aí. O Brasil precisa olhar para frente e não de tragédias que a gente já sabe o que é que vai dar.